Dando início ao nosso ciclo de palestras do primeiro seminário de gestão de risco em habitações vulneráveis do Noroeste Fluminense, temos a honra e a satisfação de convidar o excelentíssimo senhor promotor de justiça da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Itaperuna, o doutor Luiz Otávio, que falará sobre os aspectos jurídicos envolvidos na gestão de risco em habitações vulneráveis. Nosso palestrante, ele possui graduação em Direito pelo Centro Universitário Fluminense, com pós-graduação lato sensu em Direito Público, Constitucional, Administrativo e Tributário pela Universidade Estácio de Sá, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro desde fevereiro de 2019, tendo atuado em órgãos criminais, mais recentemente em órgãos de proteção aos direitos coletivos. É professor de Direito Penal e Processo Penal no Centro Universitário Fluminense. Tem experiência na área de Direito com ênfase em Direito Público, Filosofia e Teoria Geral do Direito. Sim, eu vou apagar. Bem, bom dia a todas e a todos. Cumprimento inicialmente aqueles que integraram a mesa, vem integrando as representações do Legislativo, do Executivo. Cumprimento também todas as representações das defesas civis, aqui na pessoa dos tenentes Guilherme, tenente Anderson, tenente Daniel. E parabenizo, né, pela iniciativa, pela importância desse evento, diante de tudo que a gente já está aqui observando. Cumprimento também o Lucas aqui, assessor da nossa promotoria, da minha promotoria, e na pessoa dele reforço que estou aqui representando sim o Ministério Público, mas não somente a mim, quer dizer, o Ministério Público são várias instituições. Então, antes de ter participado aí nas dinâmicas, né, de preparação do evento junto com o tenente Daniel, eu sempre comentava com ele, estou consultando os colegas dos demais órgãos, porque é um evento regional, não é? Então, o meu órgão ele abarca determinadas cidades, Itaperuna, São José de Ubá e Cardoso, mas há outros colegas, então venho aqui também em nome deles e também farei o inverso, ou seja, levarei a eles sempre que possível os resultados, os frutos, né, e aquilo que for de desfecho desse nosso encontro. Bom, então sem mais delongas, para a gente avançar aqui na nossa dinâmica, eu reforço, então, né, não preciso nem repetir, mas eu sou o Luiz Otávio, ali está o contato também na nossa promotoria, por e-mail. Obrigado. Tá, consigo passar aqui, né? Deixa eu ver se é para a direita. Beleza. Bom, então está ali o e-mail da promotoria, isso, para quem, se for o caso, precisar nos contactar. Bom, então a minha participação aqui é para a gente conversar um pouco sobre os aspectos jurídicos da questão da defesa, da proteção, né, e da defesa civil. Foram encaminhadas algumas dúvidas, 5, 6 dúvidas práticas que o tenente Daniel enfrenta aí nas andanças dele, né, diante dos demais responsáveis aí pelas aplicações no front, né, no front da política de proteção de defesa civil, que são dúvidas práticas muito relevantes, importantes, que surgem. Então coube a mim tentar aqui delinear de uma forma muito assim geral, né, suficientemente genérica. E após feito esse esquadrinhamento jurídico, né, esse certo desenho jurídico do que o direito brasileiro tem a dizer sobre isso, a gente tentar criar aqui alguns esboços, algumas tentativas de respostas. É impossível a gente alcançar todos os casos, todos os casuísmos que esses profissionais enfrentam, os engenheiros e os integrantes das defesas civis, mas a gente vai tentar aqui contribuir um pouco nesse sentido, esse aspecto mais jurídico. E aí eu ainda insisto, né, nesse primeiro slide, insisto em reforçar os méritos desse evento. Quer dizer, a própria ocorrência de um evento dessa importância, dessa magnitude, já é o início, ou reinício, a retomada
de uma política pública, né, de proteção e de defesa civil. Primeiro porque ela é interdisciplinar, então envolve profissionais do direito, profissionais da assistência social, profissionais da engenharia. Segundo porque ela provoca essa articulação interinstitucional. Então agora há pouco aqui vimos na mesa integrantes, né, do Legislativo, do Executivo, do Ministério Público, das polícias. Então, o Corpo de Bombeiros, tudo isso é importante, que essas instituições sempre conversem entre si e que esse diálogo institucional ou interinstitucional nunca se acabe, né? A expectativa da sociedade é essa sempre, que enquanto instituição, né, ou representantes de instituições que somos, que conversemos sempre, né? E ainda há um terceiro acerto, um terceiro mérito do evento, que é justamente essa postura preventiva. Há pouco a gente vai ver que existe o ciclo, não é, da gestão dos riscos, o ciclo da gestão da proteção da defesa civil, e grande parte desse ciclo é uma postura preventiva, de prevenção, de preparação, não é, e de mitigação, para aí sim, quando acontecerem, né, infelizmente não tem como a gente inventar uma prevenção que impede a ocorrência daquele evento da natureza, porque por razões óbvias, né, mas muitas vezes aqueles danos sociais, aqueles danos financeiros, aqueles danos de vidas podem ser minimizados em larga escala, né? Então reforço, estou me virando bastante aqui para o tenente, porque eu fui um dos que, obviamente, entre as tantas e tantas, tem acompanhado aí os esforços dele, as andanças dele, e dos demais também, certamente. Então, nesse primeiro momento, esse mérito do evento. E aí, partindo, né, para uma abordagem aqui já mais do conteúdo, eu queria só esquadrinhar para os senhores rapidamente, senhoras e para os senhores, o que está em jogo do ponto de vista jurídico quando a gente debate defesa civil, né? A defesa civil eu estou enquadrando aqui como um dever estatal, né? Uma postura que a gente espera e depende do Estado para que ele garanta a nossa segurança física, né? A nossa integridade física, a integridade da nossa residência, a integridade da nossa vida, a integridade da nossa família, né? Isso está previsto na Constituição, artigo 22, inciso 28, está na parte final do parágrafo 5º do artigo 144. A Constituição, como sabemos, né, ou devemos saber cada vez mais, é a lei maior do nosso país, é aquela que rege os temas mais importantes, mais fundamentais da nossa vida, da nossa existência enquanto sociedade. Mas a Constituição, ela é uma Constituição, como a gente estuda, né, sobretudo a de 1988, como a gente estuda no direito constitucional, ela é analítica. O que significa? Ela é muito ampla. Ela envolve um conjunto de diversos direitos, de diversos interesses que precisam ser sempre compatibilizados, precisam ser sempre conciliados na prática, né, na vida prática. Muitas vezes esses direitos parecem ali serem conflitantes e a gente tem que arranjar formas de interpretar e dar uma certa sintonia e harmonia a esses direitos. Por que eu estou falando isso? Porque há todo um outro conjunto de direitos, saúde, moradia, vida, que às vezes vão colidir com esse dever estatal de defesa civil, a moradia, por exemplo, e essa é a nossa temática, né? A gestão de riscos em habitações vulneráveis, isso que eu estou tentando trazer aqui, essa conjugação para os senhores. Então isso tudo está na Constituição e a gente tem que ter instituições, atores institucionais que contribuam para fazer essa articulação entre defesa civil de um lado, aqui eu estou trazendo essa dicotomia, né? E, por exemplo, o direito à moradia do outro, direito à vida do outro, direito à dignidade da pessoa humana do outro. E no meio de tudo isso surgem instituições essenciais à justiça, o judiciário, a defensoria pública, as procuradorias e também os ministérios públicos, né? Que é a instituição que eu represento. E o Ministério Público, na forma do artigo 127, também da Constituição, vai ser ali uma instituição permanente, responsável pela defesa da democracia, da ordem jurídica e também dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, por isso que esse tipo de tema, o que a gente está abordando aqui hoje, é tão caro para o Ministério Público, em especial para as promotorias de tutela coletiva, né? Ele tem essa atuação ali
para a concretização desses interesses sociais. Só para os senhores, então, entenderem o que está em jogo nesse nosso debate. E aí, nesse sentido, o que o Ministério Público tem produzido do ponto de vista teórico, do ponto de vista também prático, para ele atuar nesse tipo de situação, nesse tipo de área? Felizmente, há poucos meses foi editado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que é o órgão de cúpula do Ministério Público no Brasil, né, na estrutura institucional brasileira, que cuida da atuação administrativa das promotoras, dos promotores, das procuradoras, dos procuradores da República, né, Ministério Público Federal, e foi editado esse Manual de Atuação, Desastres Socioambientais e Mudanças Climáticas. É um documento que é acessível, encontrar disso na internet, na rede mundial de computadores, mas obviamente também é muito técnico. Ele tem muita coisa ali do direito, muitos artigos e tudo mais, então ele é mais técnico do que necessariamente acessível a toda a população, mas ele está lá na internet, e ele é o que vem agora pautando, ou devendo pautar, a atuação das promotoras e dos promotores de justiça de tutela coletiva. E é, por exemplo, o documento do qual a gente se vale, eu e o Lucas, nas nossas atuações, lá no nosso órgão, onde a gente está chegando e buscando ali imprimir as nossas formas de trabalho. E aí, esse documento, ele foi editado, ele não tem um caráter vinculante para o promotor, né? O promotor, as promotoras têm suas independências funcionais, ele pode atuar ali dentro da lei, dentro da Constituição, claro, mas tendo uma certa discricionariedade, tendo uma certa liberdade. Mas, ao mesmo tempo, esse documento ele tem um caráter de recomendação e um caráter assim, persuasivo, no sentido de... Porque também tem um princípio da unidade do Ministério Público, a unidade dos órgãos do Ministério Público, para haver, então, uma harmonia, uma simetria e uma uniformização dessa atuação do Ministério Público. Então, eu, por exemplo, os próximos slides aqui em que a gente vai falar de coisas cada vez mais jurídicas, né, técnicas, às vezes é meio difícil ali, ou pode soar enfadonho, mas não é, muito importante. Todos esses conteúdos que eu estou trazendo aqui foram 98% baseados nesse manual, né? Então não é uma coisa da cabeça do promotor, uma coisa da cabeça do assessor, não. É algo que está colocado, que foi discutido pelos MPs de todo o Brasil e que a gente precisa levar adiante e que explica e novamente traz esse estado da arte do que é hoje o direito da proteção e da defesa civil no Brasil, tá? Então, esse documento, ele teve como preocupação verificar a necessidade de uma política permanente de proteção e defesa civil. Se viu que isso estava sendo feito de uma forma muito fragmentada no Brasil, de uma forma pouco comunicada entre as instituições. Também se verificou um déficit na PNPDS, na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. E também na questão déficit, né, nessa política, e na integração, na interação federativa, ou seja, a comunicação entre os entes federativos do Brasil, municípios, estados, União, Distrito Federal, eles não estavam conversando como devem conversar. Lembra que eu falei agora há pouco, a conversa interinstitucional? E também a máxima, essa é muito importante, né? O quadro de baixo ali da esquerda. A questão do planejamento municipal, a gente volta nesse assunto daqui a pouco. A importância das políticas de defesa civil serem incorporadas em todos os planos municipais possíveis. Plano diretor e demais planos, tá? Os planos de ordenamento, né? Parcelamento do solo, enfim. E também, obviamente, a importância, né, desse manual, embasar, amparar ali a atuação do MP nesse ciclo de gestão dos desastres. Porque o ciclo de gestão dos desastres, outros profissionais vão certamente dizer melhor do que eu, ele tem esse antes, esse durante e esse depois, né, tenente? Então, a gente tem que saber que para cada momento desse ciclo, né, há uma atuação ali própria, ideal. E aí, prosseguindo, bom, então o que a gente tem de normas, né, no ordenamento jurídico brasileiro, esse arcabouço normativo do Brasil, que fala a respeito
disso que a gente vai daqui a pouquinho ali chegar na expressão, que é o direito dos desastres. A gente tem alguns... Som. Tentei ligar e desligar aqui para ver se melhorava, não foi. A gente tem alguns documentos internacionais, tratados, convenções internacionais, protocolos, que são ali, por exemplo, Marcos de Hyogo e de Sendai, documentos então organizados ali pela ONU, quando se ouve toda a comunidade internacional, porque o tema dos desastres, o tema do direito ambiental são temas que transcendem fronteiras, não é isso? E temos a nossa Constituição e temos a nossa legislação infraconstitucional, aquilo que está ali abaixo da Constituição, leis federais, às vezes leis estaduais, leis municipais, todas elas disciplinando esse tema, né? O Brasil é um país de, como a gente fala, civil law, ou seja, de um direito escrito. Então tudo a gente tem que correr atrás. Onde que está escrito isso daqui e tal? Obviamente que ele vem avançando cada vez mais no direito também, como a gente fala do common law, do direito jurisprudencial, com as decisões do Supremo, Tribunal Federal e outros tribunais. Mas ele ainda é um direito muito escrito. E dentro dessa linha de ele ser um direito escrito, eu trago para os senhores uma lei muito importante, que é a Lei 12.608, talvez esteja menor aqui na tela, mas vou aqui dizer para os senhores. É a Lei 12.608 de 2012, que é a lei que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa, e institui também o Sistema Nacional, tá lá, PN, PDEC, SINDPEC e o SINDPEC, o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Além de leis como do parcelamento do solo, Código Florestal e outras leis, Estatuto da Cidade, que sempre precisarão ser ali interpretadas de forma, quando a gente fala no direito, sistemática, né? Como se fosse uma grande rede, uma grande teia de aranha, em que a gente tem que ali buscar os pontos comuns entre essas leis, essas normas, né? Falo isso agora especialmente para aqueles que integram, né, as procuradorias, as representações jurídicas aí de todas as municipalidades e outros órgãos ou esferas públicas, tá? E aí esse conjunto de leis, esse conjunto de normas, esse arcabouço normativo, no direito propriamente, a gente tem chamado ele de direito dos desastres, enquanto uma resposta à complexidade dos desastres ambientais. O que significa essa complexidade? É a ideia interdisciplinar que a gente falou agora há pouco, de que um desastre socioambiental nunca é resultado da falha de só uma política. Geralmente ela é resultado da falha ou da insuficiência de políticas administrativas, de assistência social, ambientais, né? As próprias questões culturais, às vezes falta ali uma conscientização, aquela comunidade não é alertada, aquela família não é alertada. Então, é uma questão interdisciplinar que envolve uma série de fatores, uma série de situações. O direito, sem dúvidas, mas não só o direito. Envolve também estrutura das engenharias, dos órgãos de proteção ambiental, desses institutos de proteção ambiental, INEA, afins. E por isso, ou seja, por ter essa complexidade, por ter esse aspecto multifatorial, né? E quando isso não é observado, por isso que no direito a gente também, agora no terceiro quadro ali, terceira foto, a gente também já está chamando que quando isso não é observado, quando essas políticas não são respeitadas pelos gestores públicos, por exemplo, ou priorizadas pelos gestores públicos, por exemplo, pode ocorrer aquilo que a gente chama de litígio estrutural, né? Os litígios estruturais hoje no Brasil envolvem isso, ou seja, problemas de uma deficiência enorme da administração pública que você já não consegue resolver de forma pontual. Ou se você resolver de forma pontual, você vai estar sempre apagando incêndio. Porque aquele tema é estrutural, ou seja, envolve uma série de iniciativas, uma série de políticas, uma série de situações. Só para dar um exemplo de uma outra área, mas para trazer para o nosso caso de novo, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que a questão penitenciária no Brasil
né, independentemente das discussões que isso possa gerar, é um litígio estrutural, há um estado de coisas inconstitucional, porque envolve deficiências orçamentárias, envolve deficiências orçamentárias, envolve deficiências políticas, envolve deficiências jurídicas. Então, pode acontecer esse mesmo tipo de situação, seja regionalizada, seja até de forma nacional, que é ali uma insuficiência estrutural daquela política pública, que é isso que a gente quer evitar. É isso que os atores públicos precisam evitar, e é esse tipo de coisa que o Ministério Público, por exemplo, precisa fiscalizar, exercendo ali o seu papel constitucional. Tá bom? Então, dito um pouco sobre esse arcabouço jurídico, vamos tentar verticalizar ainda um pouquinho mais, para a gente já ir aqui concluindo. Vamos tentar verticalizar ainda um pouquinho mais. No seguinte sentido, qual é o título aqui hoje do nosso seminário, qual é a proposta dele? É discutir a gestão de riscos em habitações vulneráveis. Então vamos tentar entender onde essa gestão, onde o problema dessas habitações, dessas residências vulneráveis, se insere no nosso debate aqui. Tá? Primeira coisa, a gente entender que estamos no âmbito, na ambiência, no contexto do pré, durante ou pós. Estamos na ambiência do pré, do antes dos desastres. Prevenção, mitigação e preparação. Se eu estiver incorrendo aqui numa ATECNIL, o tenente está aqui do meu lado, ele vai me provocar. Então, nesse sentido, repito, não sei o que estou falando, está no nosso manual prático, está na nossa legislação. Espera-se, a quem espera? O próprio direito brasileiro, o próprio ordenamento brasileiro, a partir das leis que ele foi editando lá pelo Congresso Nacional. Para ser uma lei de caráter geral, ou seja, para ela valer para todos os municípios, ela tem que ser editada por um órgão do legislativo que tenha essa abrangência. No nosso direito brasileiro, na nossa Constituição brasileira, é o Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional, ao editar a 12.608 de 2012, com suas alterações subsequentes, colocou os municípios numa posição de bastante relevância, de bastante importância, e uma expectativa muito grande na figura dos municípios. Uma importância muito grande dos municípios nesse tipo de política. O manual fala, promotor de justiça, foque nos municípios. Foque nas políticas públicas a serem implementadas pela municipalidade, ou seja, abrangendo o legislativo, executivo. Então é aquele primeiro ponto lá. O município, já que ele então é essa figura importante, central, de quem se espera uma resposta nessa política, ele deve adotar a postura preventiva para a gestão de recursos. Não pode esperar todo ano vir a chuva para depois se lamentar que a chuva aconteceu e novamente trouxe danos, prejuízos ali, muitas vezes irreparáveis e irreversíveis. Postura preventiva sempre. Lembra que eu também falei disso enquanto mérito do nosso próprio encontro, mérito do próprio evento organizado pelos tenentes, pelas representações da defesa? Então, essa postura preventiva está aqui também. Segundo, e aí nesse sentido, a importância do artigo 8º da Lei 12.608, que integra ali algumas perguntas, nas quais a gente vai chegar daqui a pouco, dessa mesma lei, incorporar as ações de proteção e defesa civil no planejamento municipal, identificar e mapear as áreas de risco de desastres, promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar novas ocupações nessas áreas, vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for o caso, intervenção preventiva e evacuação da população das áreas de alto risco. Só para ler aqui alguns incisos para os senhores, tá? Essa competência municipal, o que cabe ao município, para além do que pode caber ao Estado, do que pode caber à União, ok? E aí, um desses incisos que a gente leu agora aqui, que é o inciso 3º, essas políticas precisam ser incorporadas no planejamento municipal, no plano diretor, na lei orgânica, onde for. Pensou política pública para aquele município, tem que pensar a política pública de defesa e de proteção. Estou insistindo nessa tecla porque assim que a gente chegar a essas
tão, né, esperadas, respostas sobre esses casos mais práticos, eu vou reforçar isso. Não vai existir solução avulsa, aleatória, que seja divorciada, desconectada de uma política que tem que ser pensada na sua magnitude, na sua totalidade, ou de forma macro, como eu vou chamar ali daqui a pouco. Porque essa lei de 2012, ela criou um sistema nacional, uma política nacional. Se o município estiver fora daquele sistema, para ele é mais difícil. Porque aquele sistema foi pensado, né, possivelmente ou obviamente, por especialistas, por quem trabalha na área, por quem estuda na área, por quem se qualifica na área, por quem é apaixonado pela área. Então, não vai ter solução lá na ponta, na hora de se decidir sobre uma remoção, de se decidir do ponto de vista jurídico, em alguma medida político, não vai haver como se decidir daquela forma sem ter havido decisões políticas macro anteriormente. E aí, nesse sentido, a importância de as instituições conversarem. Legislativo, conversar. Executivo, conversar. E produzirem as suas políticas públicas. O Ministério Público não produz política pública, né? Mas ele fiscaliza essa produção. Mas os propriamente policymakers, né, como a gente fala, ou seja, os fazedores de política, são os órgãos que representam a população. Lá no momento em que eles são eleitos, investidos da confiança do voto de toda a população. Tá? E aí o MP, já, né, comecei a antecipar, ele vai atuar em 3 frentes ou em 3 planos de ação, como o nosso próprio manual diz. Ele vai fiscalizar esse planejamento de riscos, né? O que a gente já conversou com o Lucas, em poucos dias vão sair alguns atos, pelo menos no que toca, né, aos nossos 3 municípios. Fiscalizar esse planejamento de riscos, porque é nele que é feita uma hierarquização dos riscos, essa gestão dos riscos, né? A hierarquização é essa questão de o risco ser 1, 2, 3, 4, os colegas que mais técnicas, né? Os colegas da área vão possivelmente aprofundar isso. Verificar se o município está integrando o SINDPEC, ou seja, o sistema de proteção. Ah, Luiz, mas isso aí está tudo bem, está todo mundo direitinho nesse aspecto, está todo mundo kit. Quanto a isso, não tem dúvida. Então, menos mal. Menos mal. Agora, se não for o caso, a hora é essa. Não há mais como esperar. É isso? E verificar, finalmente, 3 frentes de atuação para o MP. Esse tal exercício desse poder de polícia. É isso, para a gente agora realmente concluir aqui a nossa conversa, que é isso que muitas vezes gera um problema ali prático para as senhoras e para os senhores. Prático, né, e jurídico e técnico ao mesmo tempo, claro. Isso. Então, nessas questões práticas, coloquei ali questões práticas e botei alguns subtítulos. O poder de polícia e política macro, né? Essa política estrutural. E a questão das remoções no âmbito do direito dos desastres, no âmbito desse arcabouço normativo aqui que a gente está buscando estudar. O poder de polícia, né? Aqui polícia no sentido maior, né? Não somente as polícias ostensivas, aquelas polícias que integram a segurança pública, mas um poder mesmo de império do Estado. Por isso, inclusive, alguns doutrinadores já nem chamam mais de poder de polícia, alguns vão chamar de administração ordenadora, porque essa expressão pode ter ali um cunho um pouco mais autoritário, uma coisa ali muito unilateral. Não, aqui é um poder de polícia do Estado, no sentido de princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, né? Aquela ponderação de valores que eu falei lá no início, que a Constituição traz, e que tem hora que na prática ali você fala assim, o que eu tenho que preservar aqui? A moradia do cara ou a vida dele? Né? Não, mas ele não quer sair e tal, mas se ele não sair a casa vai cair em cima dele. Né? Então a gente não vai ter escolha mais para aquilo. Então essas decisões não são fáceis, são sensíveis, são interdisciplinares, né? Pressupõem falhas estruturais, litígios estruturais, como a gente já falou. Tá? Então eu trouxe aqui o artigo 78 do Código Tributário Nacional, por mais que esteja só no Código Tributário, aquilo que a gente sempre estudou
lá em direito administrativo, que é onde o poder de polícia está mais bem conceituado ali no nosso ordenamento. Mas ele vai se dar, né, ele vai acontecer e vai ser disciplinado em outras várias leis também, federais, estaduais, municipais, porque aí quando a gente fala de direito administrativo, há também uma competência legislativa municipal, estadual, para legislar sobre direito administrativo, sobre formas de administração pública trabalhar, né, e se desincumbir dos seus papéis constitucionais. Então, ele existe, né? Ele está colocado, ele tem como atributos ou características a discricionariedade, essa liberdade do gestor público, a coercibilidade, ou seja, aquilo que ele faz tem uma força que precisa ser respeitada pelo particular, né? E a ideia de autoexecutoriedade, ou seja, ele pode inclusive adotar certas determinações, demolir uma casa e coisas assim, independentemente de prévia autorização do Poder Judiciário. Porque a posteriori isso pode se dar. A gente também tem um princípio no direito constitucional brasileiro da universalidade da jurisdição. Todo problema pode ser levado ao judiciário para o judiciário discutir se a prefeitura demoliu de forma correta ou não a casa. Agora, aqui a gente já começa um problema, porque no próprio direito isso não os limites dessa autoexecutoriedade não são pacíficos. Tem gente que acha que tem que estar escrito na lei essa possibilidade de demolir aquela residência, aquilo tem que estar escrito na lei, e mesmo na lei só pode ser regulamentado em situações excepcionais. Ou seja, não é em qualquer hipótese. Então isso na própria lei, a gente está falando do direito, né? O direito não é matemática, e o próprio pessoal da engenharia deve enfrentar aí alguns dilemas, né? Algumas divergências, aí, não sei, de ordem física, de ordem do que for, de química, no direito mais ainda. Então isso já é um pouco divergente no direito, havendo uma corrente majoritária que entende que devam ser excepcionais essas autoexecutoriedades quando não houver isso descrito na lei. E aí, mais uma vez, a importância do papel do Poder Legislativo, né? Tenho aqui também olhado pelo excelentíssimo presidente da Câmara, por isso, por causa da importância dessas políticas serem debatidas e discutidas, tá? Mas aí eu vou insistir mais uma vez nos senhores, que no sentido de que a política, o poder de polícia, se ele é lacunoso dessa forma, se ele é muitas vezes divergente no próprio direito administrativo, é por isso que tem que colocar no papel, tem que regulamentar. E é por isso que ele tem que fazer parte, repito, de uma política macro. Política macro. Ele não pode ser a única preocupação. Se atentem para isso. E aí, nesse sentido, no sentido de que ele não pode ser a única preocupação, a gente cai ali na parte do meio, que é o artigo 3º-B. Artigo 3º-B. Agora, não da 12.608, tá? Mas da 12.340, que é justamente uma que traz alterações, ou que é alterada aqui, nesse primeiro momento não importa, pela 12.608. As duas têm que ser lidas em conjunto. Porque lá a gente tem o 3º-B, que fala da questão de se verificada a existência de ocupações em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, o município adotará as providências para a redução do risco, entre as quais a execução de plano de contingência e de obras de segurança e, quando necessário, a remoção de edificações e o reassentamento dos ocupantes em local seguro. 3º-B. Parágrafo 1º. A efetivação da remoção somente se dará mediante a prévia observância dos seguintes procedimentos. Olha ele trazendo um protocolo de atuação. Realização de vistoria no local e elaboração de laudo técnico que demonstre os riscos da ocupação para a integridade física dos ocupantes ou de terceiros. Notificação da remoção aos ocupantes acompanhada de cópia do laudo técnico e, quando o caso, de informações sobre alternativas oferecidas pelo poder público para assegurar seu direito à moradia. Disponibilização pelo poder público de transporte e armazenamento de imóveis e pertences da população removida das áreas de risco, sempre que houver tempo hábil.
Parágrafo 2º. Na hipótese de remoção de edificações, deverão ser adotadas medidas que impeçam a reocupação da área. Parágrafo 3º. Aqueles que tiverem suas moradias removidas deverão ser abrigados, quando necessário, e cadastrados pelo município para garantia de atendimento habitacional em caráter definitivo, de acordo com os critérios dos programas públicos de habitação de interesse social. Então aqui a gente tem um protocolo de atuação bastante seguro. Porém, algumas ressalvas também têm que ser feitas. Porque essa lei 12.340, eu falei agora há pouco da 12.608. A 12.608, que eu disse agora há pouco, institui o quê? Política Nacional PN-PDEC, não é isso? E também o Sindipec. Essa trata das transferências de valores e de verbas do governo federal, da União, para municípios que se inscrevam, né, nesse cadastro de municípios. Tem a expressão aqui específica, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Que se inscrevam no Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, conforme regulamento. Então, estou lendo isso para os senhores entenderem o seguinte. Esse artigo é o 3º B da 12.340. Aqui é coisa técnica mesmo do direito, até mesmo interpretativa, mas é importante. Repito, esse artigo é o 3º B da 12.340. Ele segue, né, obviamente, o artigo 3º A. O artigo 3º A é o artigo que propriamente fala dessas transferências da União, para ir concluindo, para estados e municípios, e da possibilidade dos municípios se inscreverem nesses cadastros. Então, num primeiro momento, a gente fala por hermeneuta, para aquele que interpreta o direito, você fala assim, bom, esse protocolo de atuação aqui, que eu acabei de ler, do 3º B, só serve, num primeiro momento você faz essa leitura, só serve para os municípios que estiverem inscritos no cadastro. E se esse município não tiver inscrito, ele não pode se valer desse protocolo. É uma primeira interpretação, que faz até algum sentido com o que eu falei agora há pouco. Ou seja, você só pode ter uma determinada política de remoção se você adere a políticas de outras partes. Políticas de prevenção, políticas de mitigação. Você não pode aderir só a um artigo de uma lei que cuida de uma totalidade. Não sei se eu estou aqui me fazendo entender. Essa é uma primeira interpretação. Acontece que, outra vez, estamos no âmbito do direito. E o nosso próprio manual do CNMP, voltando nele, é que fala que, no final das contas, e nem poderia ser diferente em áreas tão, como a gente fala, em normas tão de ordem pública como essa, e temas de tamanha indisponibilidade, ou seja, algo daquilo que a gente não pode abrir mão, né? Eu posso abrir mão do meio ambiente ecologicamente equilibrado? Não. Eu preciso dele, inclusive, para viver. Então não posso abrir mão de algo, né, de que se eu abrisse eu sequer viveria. É um pouco isso. Então, trazendo isso para cá, o nosso próprio manual reforça que o cadastro, esse cadastro a fins de transferência, ele é, aí é aquela informação que está ali depois do ponto e vírgula, ainda no meio, ele é de caráter declaratório. O que isso significa? Algo ser declaratório e não constitutivo no direito. Significa que o município, estando ou não inscrito no cadastro, ele precisa ter uma política de gestão de riscos. E que, se aqueles riscos se tornarem concretos, ele pode até mesmo ser responsabilizado por eventual omissão e por autorizações indevidas ou temerárias de ocupações irregulares. A gente já volta nisso no finalzinho mesmo, que está lá entre as nossas 5 ou 6 perguntas, não é? Então, se o cadastro, então é uma segunda interpretação, se o cadastro é opcional, agora, o Luiz falou que o cadastro é opcional, mas pelo que eu estou falando até agora aqui, se eu tivesse que sugerir ao município, é que ele se inscreva ou não no cadastro, né? É que ele se inscreva no cadastro. Porque se inscrever no cadastro também faz parte
dessa política, né? Não vou ser repetitivo nesse aspecto, né? Nem precisamos. Então, se ele é opcional, isso no direito permite a gente voltar à tese inicial e falar assim, não, então, mesmo que ainda não constando do cadastro, ele pode se valer do terceiro B. Ele pode se valer do terceiro B. Porque o cadastro é opcional e o terceiro B acaba sendo opcional também. Então, se ele não tem uma regulamentação própria, ele pode se valer daquele protocolo do terceiro B. Chamando aqui de protocolo, né, de procedimento. Viu as preocupações todas ali que há? Notificar a família, ocupar a família. Agora, de um jeito ou de outro, ele tem que ter as políticas que estão implícitas naquele terceiro B. Viu ali? Tem que remover a família. Não pode, não. Estou te tirando daqui. Não é assim. O próprio terceiro B já faz essa ponderação, essa colisão de direitos fundamentais nele ali. Essa mediação legislativa. O que significa? O próprio legislador, quando fez esse artigo, ele já balanceou o que tinha que ser balanceado. Agora, realmente, ele não fala de autorização judicial, né? Quando eu li aqui, não está escrito, eu li aqui para os senhores. Ele não fala de autorização judicial. Então, ele está dentro desse poder de polícia. Agora, entendem que é um poder de polícia que não pode ser seletivo? Não pode só desalojar a família? Tem que dar estrutura? Tem que dar política social? Tem que impedir reassentamentos, reocupações? Então entendem porque eu estou insistindo que não vai dar para interpretar artigo avulso para resolver muito pontualmente isso aqui e está resolvido? Não. Política tem que ser estrutural. Então, nesse sentido, feitas essas considerações, agora finalmente, né, já ensaiei, a gente concluiu umas 3 vezes, mas ainda mais aqui o rigor do bombeiro militar, ele é indiscutível. Então o tenente já está olhando aqui para mim, eu tenho que respeitar esse prazo. E já falou aqui do tempo. Não, então, mas mesmo assim, não acho que a gente consegue concluir antes, para a gente então com calma chegar em perguntas concretas que me foram feitas, né, que me foram submetidas, e que eu tenho que fazer ressalvas nesse sentido. Primeiro, uma que eu fiz inicialmente. Estou aqui, sou uma representação do Ministério Público em meio a diversas. É isso? A minha atuação abarca alguns municípios que podem, ou que serão muito possivelmente provocados na linha do que eu venho aqui estudando, e quando eu peguei para estudar, para a gente conversar, peguei para estudar para mim também. Agora, há outros órgãos, outras promotorias, eu não posso falar pela instituição como um todo. É isso? Segundo, o MP não faz consultoria jurídica, né? Ele não pode diretamente falar assim, doutora procuradora, doutor procurador do município, faça assim, faça assado. Assim, de forma abstrata, ele não pode fazê-lo. Ele pode fazê-lo na prática, dentro de um procedimento. Isso pede, por exemplo, uma recomendação. Não sei se os senhores já passaram por esse instrumento do MP, a recomendação, né? Uma coisa ali que não é vinculante, mas é algo que o Ministério Público fez uma análise ali de política pública daquilo e tal. Ou então, se for o caso, celebra um TAC, no limite entra com uma ação civil pública. Ele tem que falar dentro do processo, né? Isso já é a primeira questão, até mesmo ética, na qual ele precisa estar ali sempre aferrado e apegado, né? E segundo, a gente vai ver também daqui a pouco, como o tema é muito, como a gente viu aqui, né, interdisciplinar, vai haver, tenente, dificuldades, inclusive, de ordem normativa para organizar tudo isso. Não é que seja impossível, mas uniformizar certos entendimentos, por mais que seja o recomendável, como a gente acabou de falar aqui, muitas vezes é difícil do ponto de vista prático, porque você envolve a autonomia de municípios, né? As dinâmicas políticas, né, que são naturais numa democracia, muda um governo, troca uma gestão, né, ali tá dando certo aqui pra caramba, mas trocou o prefeito, ele resolveu mudar, tudo isso a gente sabe que está ali também atravessando esse debate, a gente sabe. Mas pior se não houver, outra vez, o diálogo interinstitucional, não é isso? Na tentativa de haver essas uniformizações. Então, observadas essas falas aqui,
eu vou a algumas perguntas que me chegaram. E aí a gente tem aqui, vou ler muito rapidamente. Então, Luiz, em caso de diagnóstico de risco iminente à vida, podemos emitir um termo de recusa de evacuação do imóvel assinado pelo residente? Outra, em caso de diagnóstico de risco iminente à vida, laudado profissional competente, em que a família se recusa a evacuar do imóvel, a Polícia Militar ou Guarda Civil Metropolitana pode emitir, retirar compulsoriamente a família, realocando em local digno e apropriado? Vou pegar só essas duas aqui que, em alguma medida, perguntam a mesma coisa, né? Embora eu tenha lido muito rapidinho aqui. Aqui é o terceiro B puro, né? Podendo ser, em tese, aplicado aquelas hipóteses. Não havendo que se falar, coloca aqui em recusa da evacuação. O artigo não fala nisso. Porque, repito, o artigo já faz, em tese, esse conflito de valores. É óbvio que aquela família não vai, possivelmente, querer sair, poder sair. A casa do meu avô, é da minha mãe, eu tenho uma coisa aqui estimativa, eu tenho as galinhas aqui, ó, como é que elas... Tudo isso vai estar colocado em jogo, os senhores vão enfrentar isso. Mas há um outro lado, né, normativo, um lado do direito constitucional, que naquele momento fala mais alto. Não é isso? E precisa ser adotada uma providência. A casa está caindo, está em risco 4, risco de colapso, as expressões que eu fui aprendendo aqui com o tenente ao longo dessas semanas. Então não vai ter galinha que salve, não vai ter estima que salve, porque se quer ali preservar a vida daquela família, a vida daquelas pessoas. E naquele momento é o que importa. Agora, vai remover para jogar na rua? Vai remover para jogar em qualquer lugar? Entendem? Há um devido processo legal, um devido processo constitucional que tem que ser observado. Aí parte final da pergunta 3 e pergunta 6. Pergunta 3. Em caso de imóveis diagnosticados, profissional competente, com patologias estruturais severas ou situação vulnerável a fenômenos geotécnicos extremos, acarretando risco iminente à vida de moradores ou a terceiros, isso aqui já foi respondida nas duas anteriores, né? Por isso que é a parte final. O município pode realizar a demolição do imóvel e, posteriormente, informar ao MP a justificativa dessa ação. Essa parte que importa agora, essa informação ao MP. E a 6. De que maneira a Procuradoria Municipal deve proceder quando lhe for encaminhado processo de solicitação de evacuação de imóvel condenado à demolição do mesmo? Aqui, outra vez, já falamos do terceiro B, né? E aí, em resposta às perguntas anteriores. E o Ministério Público, ele fiscaliza essas políticas públicas da municipalidade, dos poderes da República. Mas ele não pode fazer, às vezes, dessa política pública pela Procuradoria. Então eu não posso falar aqui de uma espécie, assim, vamos dizer, de um protocolo, né, próprio, no sentido de que, comunicar a nível de MP, aí eu estou falando como experiência prática, lá como promotor que sou, como servidor que fui antes. Tudo que chega lá tem uma resposta, não é isso? Em qualquer sentido que seja. A gente trabalha, faz a fundamentação e tal, se tiver que indeferir, indefere, se for uma coisa de uma mera ciência. Tudo que chega lá vai ter resposta. No meu órgão, então, nem se fala, né? E resposta rápida e pronta. Agora, são perguntas que sugerem, né, no melhor sentido aqui da expressão sugerir, a necessidade de que tivéssemos um protocolo próprio de atuação que, por uma impossibilidade normativa e prática, a gente não consegue uniformizar, pelo menos não aqui. Outra coisa é haver uma articulação interinstitucional, outra vez, né, articulação interinstitucional, e o MP participar. Eu não sei nem se seria só eu, se tem que ser os outros colegas, tem que ser o CAL, meio ambiente. O CAL é o Centro de Apoio Operacional, fica na capital, é isso? E CAL Saúde, por exemplo, é ele que traça algumas linhas de atuação do promotor na área da saúde, né? Aí alguma coisa, entrar em contato com o CAL de cima para baixo, né, como a gente fala, top-down, ele regulamenta, aí é uma outra coisa, tá? Mas nesse primeiro momento, a dica que eu dou, tá, Luiz, mas pelo menos dá uma dica então, pelo amor de Deus, observar as leis vigentes. Observância das leis vigentes. O protocolo já é o que está na lei. Está na lei. Qualquer comunicação MP vai ser um plus, né? Plus. E a municipalidade também. A comunicação como um todo é necessária, não é? Até para fins de eventual responsabilização no futuro, tá?
mas não no sentido de que, ó, mandei para o MP vai avaliar se eu fiz isso certo ou não. Não necessariamente vai ter essa resposta por conta desse déficit, vamos dizer assim, consultivo que o MP tem. Ele não consulta, ele analisa questões jurídicas no caso concreto, né? Parte criminal, se for os casos, parte da tutela coletiva. Então, pensei que é mais rápido, né? Mas não estou, não. Aí vejam bem, aí para concluir aqui, perguntas 4 e 5. Que tipo de sanções legais podem ser, né, atribuídas aos envolvidos em caso de óbito proveniente de colapso de estrutura? Embora descrito no artigo 8º da 12608, descritas, né, obrigatoriedade de mapeamento e diagnóstico de cenários vulneráveis, em especial o inciso 7º, e o fato de não ter conhecimento de residência em risco iminente de colapso de estrutura residencial pública, pode ser considerado um fator de justificativa para os responsáveis pela gestão de risco no município. Ou seja, então, em suma, o gestor fala, ó, não sabia, né, que estava em risco e tudo mais, pô, aconteceu, agora eu sei, pô, agora a gente vai correr atrás para ver, daqui para frente, né, como eles falam, doravante. Ou a questão de óbitos, né, casos ali que seria o extremo do extremo, né, o mais indesejável de tudo. Isso também está no nosso manual, tá? E o manual é muito claro no sentido de que, sim, pode haver responsabilização da municipalidade, independentemente dessa insciência, tá? Independentemente de ele dizer, não tinha nada a ver com isso. Em tese, pode haver. Ela não é necessariamente do Ministério Público, ela pode ser da família que entra na justiça, ou seja, mais uma responsabilidade civil, mas se o Ministério Público vira ali uma ausência estrutural daquela política pública, ele também pode analisar aquilo em retrospectivo e falar assim, não, peraí, como é que foi isso daqui? E aí, no limite, improbidade, coisas assim, por mais, né, restrita que agora seja a lei de probidade, mas isso tudo, em tese, é possível, tá? E aí não é da minha cabeça, trago aqui essa menção do nosso manual, no sentido de que, olha, duas formas, por exemplo, de um município se implicar naquilo, ou seja, de um município não poder dizer que... não poder lavar as suas mãos, né? Primeiro, a aprovação de projetos e a emissão de autorização para construir em áreas de risco acarreta a responsabilidade civil do município por eventuais danos associados a desastres originados de deslizamentos de terras e de inundações, tá? Foi o que eu falei agora há pouco, uma autorização precária, temerária, que não pressupôs ali uma análise daqueles riscos, né? Mas não tinha sequer uma hierarquização dos riscos. E aí por isso, né, eu não incluí aquela ocupação numa área de risco. Pior ainda, não teve sequer a hierarquização, não fez nada. Ou fez muito pouco, né? E para concluir, um outro fato gerador dessa responsabilização, em tese, a omissão do poder público quanto ao dever de fiscalização das construções em áreas de risco também acarreta responsabilização civil, conforme o julgamento do Tribunal de Justiça número tal, que é o número aqui da apelação julgada em abril de 2023, há um ano somente. Ou seja, o que eu disse aqui, omissão no dever de fiscalização. Repetindo, concessões, autorizações precárias para construir, permissões, né, autorização aqui no sentido amplo, e omissões em fiscalizações. Isso, em tese, pode gerar, então, havendo óbito, havendo ali uma perda patrimonial e afins, pode sim gerar uma responsabilização civil. E cabe ao MP, obviamente, fiscalizar esses fiscais, digamos assim, né? Tem até uma expressão do direito norte-americano que é watchdog democracy, né? Quer dizer, os cães de guarda, quem vigia os vigilantes da democracia, né? Nesse momento entra o MP. Repito, ele não tem uma atuação primária na concretização de políticas públicas. Chegam muitos casos para a gente, né, Lucas, nesse sentido, e a gente traz essa fundamentação, mas ele tem uma atuação secundária, imediata, não imediata, mas imediata, muito importante também de fiscalizar esses órgãos
de abrir canais de interlocução, canais de conversa e de participar, como eu estou aqui, desses debates, dessas conversas, de se colocar à disposição para melhor aproveitamento dessas políticas públicas. Agradeço, senhoras e senhores. Boa. Alô? Então, pode sentar no... Então, foi bastante esclarecedor, né? Tenho certeza que muitas pessoas têm dúvida, né, com relação, né? Pô, será que eu posso realmente, se é risco iminente, se eu vou colocar a mão? A gente tem hoje muito medo, né, das complicações legais. Mas lembrando que a gente sempre tem que observar os instrumentos legais, né? E que a vida, ela sempre tem essa garantia assegurada. Em primeiro lugar, sempre vai ser a vida. E assim, doutor, uma coisa que eu não sei se todos aqui têm assim, conhecimento, esse seminário ele surgiu justamente de uma demanda que nós temos aqui no Noroeste, e talvez seja de todo o estado do Rio de Janeiro, talvez de todo o Brasil, né? Nós tivemos em um único mês 3 eventos que deixaram a gente bastante preocupados. Nós tivemos um colapso de uma estrutura de 3 pavimentos, né, que poderia ter ceifado a vida de uma família que residia ainda no local. Nós tivemos aqui um muro, né, de uma fábrica que já estava condenado, né, ele colapsou, e por coisas assim de 30 segundos não ceifou a vida da nossa colega Stephanie, está até presente aqui hoje. Stephanie, está aí? Está lá atrás, lá no final, está de pé, aquela moça bonita, filha até de um antigo veterano nosso do Corpo de Bombeiros. Ela viu a estrutura colapsar no momento que ela ia entrar no carro dela para ir buscar a irmã dela que estava fora de casa. Eu estive nessa iminência desse desastre que estava para acontecer e infelizmente aconteceu em Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna também sofreu. Nós fizemos com apoio até do DRM, do nosso amigo aqui, o Dr. Túlio, nós fizemos várias vistorias e eu pude constatar imóveis condenados em risco avançado já de colapso e pude ver crianças brincando dentro desses imóveis. E isso me incomodou profundamente, quer dizer, em que momento a gente vai agir, vai colocar esse sistema? Porque como a própria lei diz, a atuação tem que ser através de um sistema. A defesa civil sozinha não consegue fazer, a assistência social sozinha não consegue fazer, a gente precisa da articulação de todos, a gente precisa criar o nosso protocolo, porque é um risco que ele é inaceitável, tá certo? A comissão organizadora agradece a palestra do excelentíssimo senhor promotor de justiça da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Itaperuna, Dr. Luiz Otávio. Nesse instante, como forma de agradecimentos, convidamos o senhor Tenente Coronel Bombeiro Militar Anderson Fontes para realizar a entrega do certificado de palestrante. Doutor, o senhor pode ir. Vou mudar essa som aqui.